Bom, gente, boa noite. Vamos seguir aí com a aula 11, tá? Ó, indicações patológicas da porção proximal do fêmur e da cintura pélvica. Então, são as principais indicações que o radiologista tem que estar adaptado, né, para pelve e quadril, certo? E a porção proximal do fêmur, né? Então, a gente começa com a espondilite anquilosante, que a gente já falou algumas vezes, que ela vai ser muito clássica na base ali da L4 para L5, na região sacral da lombar, que é uma fusão das articulações sacroiliacas. Ocorre uma fusão, ela vira uma coisa só, certo? Então, essa doença causa extensão longitudinal a extensa calcificação longitudinal do ligamento vertebral da coluna, né? Então, vamos lá, vamos melhorar isso aí, ó. Causa calcificação extensa, né, longitudinal do ligamento da coluna, geralmente por uma sobrecarga. Então, esse ligamento que passa aqui na coluna, ó, ele vai calcificando e a gente pega o aspecto de coluna de bambu, que a gente fala, que essa região vai ficar toda tensa, toda endurecida, né? Os homens são mais afetados, o raio-x AP vai mostrar uma coluna toda interligada, assim, como se ela não tivesse o intervalo entre os discos, ó. Então, doença causa calcificação do ligamento longitudinal da coluna, como se fosse a capa ligamentar que envolve a coluna, começa a calcificar, certo? Vulgo coluna em bambu, tá? Pode aparecer no pescoço também, ó. Esse pescoço está de frente para cá, olha lá, além de retificado, a gente vê o ligamento longitudinal anterior todo calcificado aqui na extensão dele, certo? Displasia do desenvolvimento do quadril. Então, já está na hora da gente esses nomes darem estalos para mesmo que a gente não saiba, a gente interpretar. Então, displasia é uma malformação, é uma agenesia, uma alteração na formação do desenvolvimento do quadril. Então, ela é mais conhecida como luxação do quadril, né? Que são as condições que vão ser apresentadas ao nascimento. Geralmente, então, é congênito, a criança não adquire isso. Sim, principal incidência AP, né, pélvica ou RAM bilateral, batráquio, como alguns gostam de falar também. Então, o que vai acontecer? Esse quadril estaria normal, ó. Aqui ele está um pouquinho espaçado, para dar uma ideia, e aqui, ó, ele não está formado, tá vendo? Ó? Formado com crescimento menor, que seria uma displasia, ou até em alguns casos uma aplasia, pode ser que ele não cresça. E aí a criança vai ter uma diferença de tamanho na perna e vai mancar, vai ter aquela marcha que ela manca, né? Então, olha lá. Esse aqui tá mais naturalzinho, certo? Apesar de quadro de artrose, de coisa de degeneração já, né? Com o anel pélvico aqui desalinhado. Mas olha a altura do lado direito aqui, ó. Essa criança tá de frente para nós, em AP. Olha lá o fêmur da direita, ele não tem acetábulo, então teve uma aplasia aqui acetabular. Então o médico vai tentar algumas cirurgias para melhorar e possibilitar que essa criança ande, ok? Olha aí, mesma coisa, ó. O lado direito agora está normal, o lado esquerdo lá para cima. Então essa perna vai ficar mais curta. Essa criança vai ter que usar uma botinha, vai mancar, vai passar por alguns procedimentos cirúrgicos, né? Esse é o suspensório Pavlik, que a gente usa para estabilizar, para o quadril tentar se posicionar e crescer no lugar dele. Vai usar em torno de até 6 meses, olha lá. E no caso de não ter condições de adquirir esse suspensório, o médico faz esse molde gessado para a criança, tadinho, para o quadril ficar na posição correta lá do crescimento, ok? Para que tenha uma tentativa de melhora aí, né?
deslizamento epifisário da cabeça do fêmur. Então, epífise é o disco de crescimento, né, na ponta do osso, cabeça do fêmur. Então, escorregou a cabeça do fêmur em relação ao osso. Esse fêmur que estava aqui alinhado, a cabeça dele escorrega para baixo, de acordo com a idade, ela de 10 a 16 anos, em consequência de um crescimento rápido ou um traumatismo, né? A epífise parece encurtada, escorregada. A placa epifisária vai estar mais larga. Mesma coisa. Então, eu queria que vocês pensassem. Parte de quadril, AP, pélvica, RAM bilateral, batráquio, principal incidência, tá? Então, olha lá, ó. No lugar, aqui, escorregado, para baixo. Então, isso vai requerer uma estabilização aí também. Provavelmente até gessada. Aqui, todos os dois estão ruins, ó. Principalmente esse aqui, que está na esquerda da pessoa, à nossa direita. Ok? Mesma coisa, aqui tá melhor, aqui tá pior, ó. Olha o colo, olha esse colo aqui do fêmur. Tá longe aí, ó. Essa criança, essa pessoa vai ter problemas para andar, ok? Doença de leg, calve, pertes. Então, quem faz academia, leg é coxa, né? Malhar, quadril, vai ter essa relação. Então, fêmur, né? Calve, pertes vai ser uma necrose avascular da cabeça do fêmur, ou seja, uma fratura, um trauma, a cabeça do fêmur começa a se degenerar por ser pouco vascularizada. A cabeça do fêmur é vascularizada pela artéria femoral, que passa lá dentro e manda esses ramos para a parte de fora aqui. Porém, uma fratura aqui ou uma fratura aqui, lá na própria cabeça, a degeneração, ela não é muito bem reconstruída, porque ela não tem uma vascularização muito forte, então ela pode perder o formato, certo? Então, vou voltar para ler, ó. Mais comum de necrose asséptica ou isquêmica, tipicamente envolve apenas um quadril, predominantemente em meninos de 5 a 10 anos. Primeiro sinal clínico, claudicação, que é mancar, né? A criança começa a sentir dor, começa a andar. Raio-X, RAM bilateral, AP pélvica, batráquio, certo? Melhor forma que vocês puderem aí. Então, olha lá. Quadril da esquerda, da nossa esquerda, a direita dele está tranquilo. O da esquerda da criança aqui está degenerado lá em cima. Provavelmente vai precisar de uma prótese ali depois. Ou, no caso aqui, ó lá, colocou a haste para fixar ele e tentar calcificar, ok? Segue vários tipos de degeneração, ó, com a haste e tentativas de regeneração, quase sempre evoluindo para prótese, tá? Degeneração pesada aqui, ó. Então, doença de leg calve pertes, necrose avascular da cabeça do fêmur. Gostaria que vocês pensassem assim, ok? Carcinoma metastático é uma doença que é um câncer que se prolifera através da corrente sanguínea. Eu deixei porque cabe sempre lembrar isso aí. Já cobrei isso em várias aulas, não preocupem com isso. Mas então o osso que tem medula óssea vermelha lá são locais mais comuns de metástase, né? O crânio, as costelas, a pelve, que são células cancerígenas que podem migrar e parar em outras partes do corpo. Fraturas do anel pélvico. Então, devido ao anel pélvico ser bilateral, o trauma de um lado você pode fraturar o outro lado. Então, você vai ter um trauma que foi às vezes distante do trauma primário. Então, você tem que fazer uma visualização radiográfica inteira da pelve, um AP pélvico, oblíquo, lateral da parte afetada, que você vai procurar linhas, né, de fratura. Então, você vai procurar detalhes ali, ó, que te chamam a atenção. Vamos começar. Essa pubis está mais ou menos na mesma altura, mas a gente já vê um descascado aqui, a gente vê traço de fratura aqui, a gente vê que o anel pélvico está impactado um sobre o outro aqui, ó. Então essa pelve está menor. Então provavelmente um trauma que a pessoa aí caiu em pé.
você consegue ver que esse fêmur está rodado para frente, o fêmur da direita, o daqui está numa posição melhor. Então, tem traumas aqui, ó, no anel pélvico, ó, algum trauma grave, um acidente, uma queda em pé, um acidente de carro, e só vai piorando. 5 meses após tratamento, aqui no caso é o controle daquele. Então, melhorou um angolim, mas com a parte torta, provavelmente com dificuldade para andar, né? Olha esse aí, ó. Primeira coisa que eu peço a vocês, olha primeiro a pubis. Essa pubis está normal, essa distância? Olha lá. Então, por que está distante? Olha a fraturona aqui, ó, que dá para a gente ver, tudo de AP, né? Então, fratura do anel. Geralmente vai vir aqueles estabilizadores de ferro grande por fora aqui, ó, fazendo tipo uma cadeirinha, coitado dessa pessoa, que vai atrapalhar ela sentar bem, ó, tá vendo? Para tentar realinhar e ir estabilizando a fratura, ok? Essa coxa de oncinha tá ridícula, né? Mas é pelo horário que eu tô gravando a aula, é mais fácil gravar aqui, tá, moçada? Desculpa. Pitocão vai amar. Olha essa pelve. Caiu de alguma altura, provavelmente. Fratura, fratura, fratura. Então, se você comparar, ela tá toda torcida pro lado de cá. Olha lá. Ok? Paciente feminino, 24 anos, apresentando fratura tipo C2. Sinceramente, eu não conheço qual a qualificação dessa C2 para o tipo de fratura da pelve. Eu suponho que seja grave pelo ângulo que a gente vê ali, né? Mais uma vez, fixador externo. Esses parafusos são fixados no osso e passam por fora da pessoa. Então, às vezes, o médico ortopedista consegue até fazer ajustes por fora, como se fosse parafusando mesmo, para dar grau lá dentro, tá? Então, para ir tentando colar esse anel pélvico aí, ó. Olha lá, sem aquele anel, evolução 5 meses, mostrando consolidação, só que é uma consolidação bem, né, complicada, tá? Fraturas da porção proximal do fêmur, que é o que a gente está falando, comuns em pacientes com osteoporose ou necrose vascular, doença de Legg-Calvé-Pertz, que é uma necrose por pouca vascularização da cabeça do fêmur. Então, a pessoa sofreu uma fratura, né? Vai sofrer necrose e morte por perda dos vasos. Então, ela vai precisar de uma haste. Vamos lá, primeiro aqui, volta aqui, ó, os tipos de fratura que vão ocorrer: subtrocantérica, embaixo dos trocânteres, intertrocantérica, entre o trocânter maior e o trocânter menor, aqui no colo do fêmur, ó, transcervical que eles falam, né, e subcapital, que seria embaixo do colo do fêmur. Essas fraturas, se a artéria femoral passa aqui, ó, pensem comigo, todas elas podem lesar o fêmur. E esse fêmur pouco vascularizado, ele começa a se degenerar. E aí vai precisar de prótese, ok? Então, olha lá. Aqui seriam hastes, né? Que são fixadas intramedulares, ó, dentro do osso, e fixa com os pinos para fixar. E aqui seria uma prótese. Um exemplo de prótese, nesse caso aqui, parcial, porque a total viria o acetábulo aqui ainda, uma porcelana, porque eles costumam usar metal e porcelana para não dar íons de metal no sangue, ok? Tem mais aqui, ó. Olha que fratura, o colo subiu aqui, ó. O médico voltou para o lugar, fixou, ó lá, com uma haste externa, com um tantão de parafuso, ó. 3, 6, 9 pinos, certo? Provavelmente uma queda em pé, alguma coisa assim. Gente, então, estou tentando fazer aulas mais curtas, vou mandar um exercíciozinho e vamos que vamos, tá? Agradeço a atenção de vocês e vou deixar os exercícios sempre com um intervalo de uma semana. Essa semana passada não teve só a correção, mas agora nós vamos firme. A cada semana corrigir exercício valendo ponto. Muito obrigado, bom fim de semana e me deem feedback aí, se tá tranquilo, tá, moçada?